Perspectiva JBR News 2025. Eleições 2026. Olá, você que nos acompanha já nesse início de ano, praticamente dia da virada, que a gente traz para você neste conteúdo feito, antecipadamente gravado aqui do estúdio do Jornal de Brasília, diretamente para você, um conteúdo de Imagem e Credibilidade, no qual a gente tenta fazer com que você consiga raciocinar como nós o que se espera deste ano que está chegando e que chegará amanhã. E a gente até final deste conteúdo espera levar para você um pouco dessa avaliação, mas não sobre o ano de 2025, e sim sobre o ano de 2026. Porque quando chega 25, por incrível que pareça, na política, nós já estamos em 26. Se tem uma coisa que o político está pensando no ano anterior a uma eleição geral, é justamente a próxima eleição. Então, o ano de 2025, seja governo, seja oposição, seja parlamentares, seja inclusive judiciário, todo mundo está de olho no que vai acontecer no próximo ano. E é dessa maneira que a gente vai trazer este conteúdo, lembrando a vocês que o cenário eleitoral deste momento dá como certa a candidatura à reeleição do presidente Lula e a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, tendo eles como os dois candidatos prováveis em 2026. Mas vamos falar muito mais além destes dois nomes, não é isso, Rodolfo? É isso, Quer dizer, o que acontece? Você entra aí no ano de 2025, projetando o cenário eleitoral para 2026, uma situação muito incerta, comparando com eleições próximas, bem mais incerta, Quer dizer, a essa altura, faltando ali, entrando na segunda metade dos governos, projetando para a próxima eleição, já havia uma movimentação muito mais clara de quem seriam os candidatos. Porque o que acontece? Hoje você tem aí como nome mais favorito apontado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputa a reeleição em 2026. Porém, todos os acontecimentos do final do ano, quando o presidente sofreu uma queda, teve de ser internado de emergência, para resolver uma hemorragia intracraniana, mostraram que existem alguns problemas. O presidente é um homem de 79 anos, vai disputar a eleição com 81 anos, e aí há muitos questionamentos sobre se ele tem saúde, vigor físico para isso. Mas ele não sendo ele, quem seria? Não é uma coisa muito clara. E aí, por outro lado, pelo lado da oposição, também um cenário de incerteza, porque o nome mais forte, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, está inelegível. Ele foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral e não pode concorrer à eleição. Mas Bolsonaro a todo momento desestimula outras alternativas de candidatura. Se coloca ele como candidato, embora ele não possa disputar. Então ele desestimula avanços ali, por exemplo, do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que já andou declarando que não vai disputar essa eleição presidencial de 2026, chegou a desestimular o nome do próprio filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, como alternativa, dizendo que não tem plano B, que o plano A, B e C é ele, Bolsonaro, que não vai poder disputar. Um outro nome aí do campo da direita, que é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também aí nesse momento aí condenado por uma juíza de primeira instância, pode recorrer, mas nesse momento também inelegível. Então, um cenário, Alexandre, muito incerto. Quem é que disputa essa eleição em 2026? Jair Bolsonaro, de fato, Rodolfo Lago, é o nome mais difícil de estar nessa eleição, porque ainda que ele queira e está lutando para isso, para que algum projeto, porque a única alternativa que existe é conseguir a aprovação de um projeto de anistia no próprio Congresso Nacional, ele tem neste ano de 2025 contra ele, provavelmente, o início de um processo que vai justamente colocá-lo como réu naquele inquérito famoso da Polícia Federal. E ele ainda tem outros 2 inquéritos para responder. Então o ano para 2025
o ano de 2025 para Bolsonaro não é um bom ano, que dificilmente consolidará sua candidatura em 26. Aí a gente volta realmente para Lula, que segundo as pesquisas demonstraram no ano passado, é o candidato imbatível. A pesquisa da Instituto Genial Quest chegou a demonstrar que todos os cenários dos candidatos previstos que foram colocados, e você lembrou alguns deles foram justamente de Lula ganhando de todos. Inclusive até na possibilidade de Lula não ser candidato, como você também bem lembra, a questão da saúde do presidente e a sua idade avançada podem ser motivos para que ele não concorra no ano seguinte, mas de qualquer maneira, ainda que Lula não concorra, para este grupo de poder que é hoje liderado pelo PT, teria já um segundo nome, que é o Plano B, com Fernando Haddad, que também na pesquisa Genial Quest já considera ele o grande vencedor contra todos os demais nomes. Lembrando que no final do ano passado, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um nome fortíssimo, sempre cogitado na direita para ser um candidato à presidência, já deixou claro que a sua missão é voltar a governar São Paulo, se o povo de São Paulo, obviamente, der a ele a reeleição. Então você tem aí um cenário que dificilmente irá mudar. Claro, na política a gente sabe, já dizia o antigo político e raposa mineira Magalhães Pinto, são como nuvens no céu, nuvens que se olha no momento se vê uma figura, no momento seguinte já há outra. Portanto, a política é dinâmica, ela pode mudar. Mas o cenário que a gente traz para vocês neste episódio de hoje é o que deve acontecer nas eleições de 2026. E é muito engraçado, porque a gente está em 2025 e os caras estão falando lá de 26, mas é porque a política age dessa maneira. A gente tem que explicar para quem está do outro lado. É com muita antecipação que eles preparam o que vai acontecer. Agora a gente volta para o grande eleitor de 2026, que é a economia, Rodolfo Lago. Porque agora, neste ano de 2025, ainda que seja direita, ainda que seja esquerda, que seja nome A ou nome B, o que interessa é o seguinte, a economia. A população vai colocar para presidir o Brasil quem ela sentir que é o menos pior ou que pelo menos fez a sua vida melhorar. E por enquanto, neste momento, nem mesmo o Luiz Inácio Lula da Silva tem essa condição perante a população no que foi percebido de ganhos da economia. Pois é, né? Então é isso que às vezes torna esse cenário bastante incerto. Quer dizer, realmente pelo campo da oposição, incerteza absoluta de quem vai ser o candidato. Pelo campo do governo, se o Lula tiver saúde, deve ser o Lula mesmo. Mas isso não significa também exatamente que o jogo está resolvido, está ganho. Por quê? Justamente por conta desses problemas da economia que você apontou. Nesse momento, o que as pesquisas mostram é um cenário ainda muito dividido, quer dizer, os humores da população ainda estão muito divididos. Uma pesquisa que o Instituto Datafolha divulgou já no final do ano, perto do final do ano, mostra bastante essa divisão. Lula teve 35% de aprovação, 35% de bom e ótimo e 34% de desaprovação, de ruim e péssimo. Então, quer dizer, você vê, os percentuais são os mesmos. A pesquisa tinha uma margem de erro de 2 pontos percentuais, então dentro da margem de erro há um empate entre aqueles que acham que o governo é bom, aprova o governo, e aqueles que acham que o governo é ruim, desaprova o governo. Então é nesse cenário que as coisas se colocam. Eu conversava outro dia com um cientista político, Ricardo João Braga, que ele dizia o seguinte, que eleição é uma questão de oferta, nomes colocados, né? Você tem hoje, talvez, uma sociedade brasileira mais conservadora, mais descambando do centro para a direita, que poderia talvez querer desejar um outro nome diante desse cenário, mas o que tem em oferta nesse momento é o presidente Lula, e aí eles podem seguir pela oferta. É como você vai, como ele dizia assim, eu gostaria de votar na Madre Teresa de Calcutá, mas a Madre Teresa de Calcutá não é candidata, eu vou aos candidatos que estão aí disponíveis. E aí, nesse jogo da política, de projeções futuras e principalmente de quem será o candidato a disputar e até a possibilidade de vencer em 2026, 2025 é fundamental. E é fundamental para que esse jogo dê certo por um lado e para o outro. Lembrando que no caso de quem apoia hoje a esquerda,
a candidatura de Lula ou outro candidato ligado a este grupo, que é justamente que o governo consiga fazer todas as suas entregas, em especial que consiga aprovar tudo de interesse no Congresso. Já quem está do outro lado, que quer Jair Bolsonaro ou qualquer outro nome ligado à direita, quer justamente o contrário, que o governo consiga fazer entrega nenhuma, que seus projetos não sejam aprovados no Congresso Nacional. Por isso, aquele episódio anterior é importante. Quem comandará a Câmara e o Senado vai definir muito esta questão e o cenário para 2026. Lembrando também que as eleições de 2026, aí a gente está ainda em 2025, ela contempla a mudança de governadores nos estados, de Congresso Nacional, no caso, então, deputados e senadores, e também assembleias legislativas, e no caso de Brasília, até a Câmara Distrital. Portanto, esses deputados e senadores têm todo o interesse de fazerem uma gestão nos próximos 2 anos, em especial em 25, que não somente ajude quem vai ser eleito a presidente da República, mas principalmente, Rodolfo Lago, a si próprios. Portanto, eles também vão estar nesse jogo. A qual lado estarão, o decorrer do ano de 25 vai nos mostrar. É isso aí, esse é o jogo. E aqui a gente encerra este episódio de hoje, lembrando que estamos numa semana de perspectivas 2025 e amanhã viremos com um novo episódio para vocês. Deixando ao final aquele convite de sempre. Comente, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. E, enfim, um feliz ano novo para todo mundo. Não podemos encerrar sem agradecer a vocês por todo este ano de 2024 e este dia, que é o 31 de dezembro, desejar um próspero, feliz, abençoado e melhor ano que tivemos em 2024. E sempre com a sua companhia, com a sua audiência, fazendo o que a gente faz diariamente para você, porque só tem uma razão da gente passar um ano inteiro aqui, é justamente quem está do outro lado. Esperamos que continue conosco também em 2025. É isso aí, feliz ano novo. Muito obrigado e até o ano que vem.